amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 25 de junho. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Bem-vindos a todos, novos e antigos amigos aqui do canal. Bem, hoje nós vamos para a penúltima postagem do romance Os Três Impostores, do nosso galês favorito, Arthur Machen. Vocês já sabem, quem já está acompanhando, quem não começou já está em tempo, né? Está aqui a playlist Os Três Impostores. E também tem a playlist Arthur Machen, para quem quiser se deliciar com outras narrativas de obras dele que a gente já fez aqui no canal. Bem, esse romance eu me dediquei a narrar, dividi ele em 5 partes. Hoje é a penúltima, semana que vem termina. A pedido de alguns seguidores, eu já tinha narrado algumas coisas, alguns contos, que, como vocês sabem, as novelas que compõem o romance, Os Três Impostores, elas podem ser lidas de forma independente. Porém, o Machen, mais adiante, ele reuniu-as todas numa única obra, e conectou essas novelas com contos pequenos, contos, microcontos, prólogos, introduções, explicações a posteriori, formando um todo muito, muito interessante, fascinante, na verdade, e que demanda, como eu já estou careca de falar com vocês aqui, uma grande atenção ao texto, por conta sempre retornam aqueles personagens, ou os três impostores, ou os dois do outro núcleo, né? Que estão sempre interagindo, e aí nascem os impostores, então, que se dedicam a narrar, dentro do contexto do romance, as novelas. Hoje a novela central, eu já tinha até narrado ela de forma independente, a novela central da postagem de hoje é a novela do Pó Branco. Magnífica novela em si, porém ela já vai dando mais algumas pistas que vocês estão colecionando aí ao longo das narrações, que vão, ao final das 5 narrações, vai se explicar o contexto geral da obra. É mais ou menos isso aí que está rolando aqui. E hoje, então, vamos para a quarta postagem. Não tem muito que eu possa comentar nessa introdução. Quem é muito interessado na vida e obra do Machen, como vocês já também estão cansados de saber, basta olhar aqui na playlist com a obra dele. Lá nas primeiras postagens, nos contos que foram narrados no início, a gente se dedicou muito a explorar a vida e obra desse grande escritor, né? Uma das maiores influências, junto a Edgar Allan Poe, certamente é a segunda maior influência na obra do H.P. Lovecraft. Então, eu não tenho muito mais a falar com vocês sobre isso. Vou aproveitar apenas esse momento para fazer aqueles pedidos para vocês de sempre, né? Quem está passando aqui, está me ouvindo e não é inscrito, não custa nada se inscrever, vai dando uma força. Nosso canal tem crescido continuamente nos últimos tempos, e eu só tenho a agradecer a todo mundo. E quem está por aqui e não é inscrito, então, que se inscrever, dá o like logo de uma vez, porque senão a gente acaba esquecendo, né? Isso ocorre com todo mundo. Vocês já dá o like logo agora. Eu sempre peço também que vocês compartilhem e comentem. Os comentários é o que há de mais bacana. Aqui a comunidade é muito interessada em literatura, especificamente na literatura fantástica e de terror, e sempre tem comentários muito interessantes sobre as obras que a gente narra aqui. Então o comentário é importante, o compartilhamento também é muito importante. É bastante... O hype ao final faz o mesmo papel do like, ele aumenta a exposição da postagem, portanto ajuda nessa expansão do canal. É isso que a gente pede para vocês. Outras formas de apoio, eu tenho elas descritas aqui embaixo na descrição do vídeo. A principal delas é entrar para membro, caso vocês possam entrar, né, e achem que vale a pena, que o projeto justifica. Mas, bem, é isso aí. Então, hoje é a quarta postagem. Ela tem 2 pedaços.
ela tem, como sempre, né, dentro do Três Impostores, ela tem, primeiramente, um microconto, que é uma espécie de prólogo para a novela. No caso, é o Recluso de Bayswater. Bayswater é um bairro lá de Londres, né? E então ali é o que o impostor. Quer dizer, nesse prólogo nem tem impostor, tem alguém do segundo bloco de personagens, o Dyson. O Dyson, ele vai visitar um amigo numa casa, e naquela casa está morando uma mulher, que é uma das impostoras. Cada hora eles aparecem, os impostores com nomes distintos, né? Então ela está lá, ela mora num outro cômodo daquela casa, que é uma casa para aluguel de moradia, né? E ela chama ele para. Ele vai, ela começa então a contar uma série de coisas que formam conexões com tudo que já foi narrado antes e com o que vem por aí na semana que vem. E nessa conversa do Dyson com a impostora, no caso a Ellen, ela começa a narrar para ele a novela do Pó Branco. E aí que essa novela, narrada anteriormente de forma independente, se encaixa no romance. É mais ou menos a estrutura do que tem narrado para vocês hoje aqui. E no fim tem um fragmento pequeno que faz um arremate desse conjunto aí, né? É isso aí, então. Mais uma vez agradeço a todo mundo o apoio que vocês vêm dando. Vamos então diretamente a essa quarta postagem de Os Três Impostores. No sábado que vem, mais projeto Lovecraft 3.0, e é uma postagem muito especial. Eu encontrei uma coisa assim que cai como uma luva, mas não vou dizer, nem quero que vocês adivinhem. Vocês vão dar uma olhadinha no post da comunidade que vai rolar de quinta para sexta, né? Eu encontrei uma obra que ela é perfeita para esse projeto Lovecraft 3.0. E não vou dizer mais muita coisa, vocês aguardem até sexta. Mas então é isso aí. Divirtam-se com o nosso galês favorito, Arthur Machen. Até mais. O Recluso de Bayswater. Entre os inúmeros amigos agraciados com o prazer ocasional trazido pela companhia do Sr. Dyson, estava o Sr. Edgar Russell, um batalhador realista e obscuro que ocupava um pequeno quartinho de fundos no segundo andar de uma casa em Abingdon Grove, Notting Hill. Ao sair da rua principal e caminhar uns passos em frente, o transeunte percebia uma certa calma, uma paz sonolenta que predispunha os pés a deterem-se, e essa era a atmosfera perene de Abingdon Grove. As casas tinham um leve recuo, e jardins onde as lilazes e os laburnos e o espinheiro branco floriam alegres na estação, e havia uma esquina onde uma casa antiga em outra rua mantivera um quintal de grandes proporções, um jardim murado que trescalava a agradável fragrância do verde ao fim das chuvas nos primeiros dias do verão, onde antigos ulmeiros guardavam memórias de campos abertos, onde havia grama viçosa sob os pés. As casas em Abingdon Grove remontavam em boa parte ao indiferente período dos remates em gesso de 35 anos atrás. Eram toleravelmente bem construídas e ofereciam acomodações dignas para rendas medianas. Uma boa proporção das casas havia passado a funcionar como pensão, e cartazes com os dizeres apartamentos mobiliados acima das portas não eram uma visão rara. Era lá, numa casa de aparência suficientemente boa, que o Sr. Russell havia se fixado, pois encarava a sujeira e a sordidez tradicionais da Grub Street como uma convenção falsa e obsoleta, e, segundo afirmava, preferia viver perto da vegetação. De fato, o quarto tinha uma vista magnífica para uma longa fileira de jardins, e um biombo de choupos ocultava a melancolia da Wilton Street durante os meses de verão. O Sr. Russell vivia à base de pão e chá, pois os meios à sua disposição eram parcos. Mas, quando Dyson fazia-lhe visitas, mandava a criada buscar cerveja decente de 6 pence, e Dyson tinha sempre a prerrogativa de fumar o quanto desejasse de seu tabaco.
A senhoria tivera o infortúnio de ver a sala de estar vazia por meses. Um cartaz há tempos proclamava o vazio daquele interior. E Dyson, ao se aproximar da entrada em certo entardecer no fim do outono, tivera a impressão de que havia um elemento faltando e, ao olhar para a claraboia, percebeu que o anúncio havia desaparecido. O segundo andar ainda está arrendado? Ele perguntou ao cumprimentar o Sr. Russell. Sim, foi ocupado há cerca de 2 semanas atrás por uma mulher. Muito bem, Respondeu Dyson, sempre curioso. Seria por acaso uma moça? Acredito que sim. Ela é viúva e usa um véu fechado de crepe. Já a encontrei 1 ou 2 vezes na escada e na rua também, mas ainda não lhe vi o rosto. E você? Perguntou Dyson quando a cerveja já havia chegado e os cachimbos fumegavam a toda força. O que tem feito? Está mais fácil um pouco trabalhar na obra? Ai de mim, Exclamou o rapaz com uma expressão de profunda consternação. a vida é um purgatório, pouco mais do que um inferno. Escrevo procurando as palavras, pesando e equilibrando a força de cada sílaba, calculando os mais delicados efeitos que a linguagem é capaz de produzir, apagando e reescrevendo, desperdiçando a noite inteira em uma página de manuscrito. E depois, pela manhã, quando leio o que escrevi, bem, não resta nada a fazer senão jogar a página na lixeira, se o verso já estiver usado, ou então colocá-la de volta na gaveta, se o outro lado estiver em branco. Quando escrevo uma frase que sem dúvida corporifica um giro feliz do pensamento, noto que se encontra vestida com gosto fraco e vulgar. E quando o estilo é bom, não faz mais do que ocultar a calvície de fantasias obsoletas. Esfalfo-me em minha obra, Dyson. Cada frase terminada representa imensas agonias. Invejo o quinhão do carpinteiro na rua lateral, que tem um ofício passível de ser compreendido. Quando recebe a encomenda de uma mesa, não é preciso convulsionar-se de angústia. Mas, se eu tivesse a desgraça de receber a encomenda de um livro, creio que acabaria louco. Oh, meu caro, você leva tudo demasiado a sério. Faria bem deixar a tinta correr mais solta. Acima de tudo, esteja convencido, ao sentar-se para escrever, de que você é um grande artista e de que, não importa o que esteja fazendo, trata-se de uma obra-prima. Caso as ideias lhe faltem, diga, como já ouvi um dos nossos mais consumados artistas dizer, pouco importa, as ideias estão todas lá, no fundo daquela caixa de cigarros. Você, no caso, fuma cachimbos, mas a aplicação da ideia é a mesma. Além do mais, não é possível que não haja momentos felizes, e esses devem oferecer amplo consolo. Talvez você esteja certo, mas esses momentos são raros. E, além disso, há a tortura de uma ideia gloriosa que se defronta com uma execução bem abaixo dos padrões das histórias publicadas em jornais de família. Para dar um exemplo, estive feliz por 2 horas, 1 ou 2 noites atrás. Eu estava acordado e tive visões. Mas quando a manhã chegou... Qual era a sua ideia? Pareceu-me esplêndida. Pensei na Comédie Humaine de Balzac, em Zola e na família Rougon-Macquart. E ocorreu-me que eu devia escrever a história de uma rua. Cada uma das casas seria tema de um volume à parte. Fixei-me na rua, visualizei as casas individuais e li com a clareza da escrita a fisiologia e a psicologia de cada uma. A pequena rua estendia-se à minha frente em contornos reais. Uma rua que eu conheço e pela qual passei centenas de vezes, com cerca de 20 casas, prósperas e modestas, e lilazes com flores roxas. Ao mesmo tempo, no entanto, tratava-se de um símbolo, uma via dolorosa de esperanças acalentadas e frustradas, de anos de existência monótona, sem nenhum tipo de satisfação ou insatisfação, de tragédias e tristezas obscuras.
e na porta de uma dessas casas eu vi a mancha vermelha do sangue, e atrás de uma janela 2 sombras, enegrecidas e desbotadas na persiana, enquanto pendiam de cordões retesados. As sombras de um homem e uma mulher enforcados num salão vulgar, com uma iluminação a gás. Eis as minhas fantasias, porém, quando a pena tocou o papel, tudo murchou e desapareceu. Comentou Dyson. Parece bem interessante. Invejo esse esforço por transmutar visões em realidade. E, acima de tudo, invejo o dia em que você puder olhar para a estante e contemplar uma vintena de livros admiráveis nas prateleiras. A série completa e terminada para sempre. Mas, por favor, peça uma encadernação em pergaminho com letras douradas. Essa é a única capa digna para um livro valente. Quando observo as vitrines de uma loja requintada e vejo encadernações em marroquim trabalhadas com ferramentas e painéis decorativos e agradáveis contrastes de vermelho e verde, digo para mim mesmo, isso não são livros, são bibelôs. Um livro encadernado dessa forma, um livro de verdade, veja bem, é como uma estátua gótica envolta em brocado de Lyon. Ai de mim, exclamou Russell. Não há por que discutir a encadernação. Os livros não foram sequer começados. A conversa seguiu como de costume até às 11 horas, quando Dyson despediu-se do amigo desejando-lhe boa noite. Ele conhecia o caminho da escada e desceu sozinho. Mas, para sua grande surpresa, enquanto cruzava o patamar do 2º piso, a porta se entreabriu e uma mão foi estendida e começou a chamá-lo. Dyson não era o tipo de homem que hesita ao se deparar com essas circunstâncias. No instante seguinte, viu-se envolvido numa aventura. E, como disse para si mesmo, os Dysons jamais haviam desobedecido ao chamado de uma donzela. E assim, com modos discretos, atento à honra daquela mulher, estava prestes a entrar no quarto, quando uma voz baixa, mas assim mesmo clara, falou-lhe. Desça e abra a porta e bata de maneira audível. Depois, torne a subir aos meus aposentos e, por favor, venha com passos leves. Dyson obedeceu ao comando, embora não sem hesitação, uma vez que temia encontrar a senhoria ou a criada na jornada de volta. Mas, caminhando feito um gato e fazendo os degraus que galgava rangerem em alto e bom som, gabou-se de ter escapado a qualquer tipo de detecção. E, quando chegou ao topo da escada, a porta se abriu por completo a fim de recebê-lo. E Dyson viu-se na sala de estar ocupada pela mulher, onde fez uma mesura desajeitada. Por favor, sente-se. Acredito que essa seja a melhor poltrona. Era a favorita do finado marido da senhoria. Eu convidaria o senhor para fumar, porém o odor acabaria por trair-me. Sei que minha forma de proceder não foi nada convencional, mas notei sua chegada hoje ao entardecer e imaginei que o senhor não haveria de negar ajuda a uma mulher desafortunada como eu. O Sr. Dyson observou de maneira tímida a moça à sua frente. Ela usava trajes de luto, porém o rosto matreiro e sorridente e o encanto dos olhos cor de avelã pareciam não se adequar às roupas pesadas e à superfície embolorada do crepe. Madame, ele disse com modos galantes, a intuição serviu-lhe bem. Não nos preocupemos com questões de convenção social. Um gentil homem cavalheiresco nada sabe acerca de tais assuntos. Espero ter o privilégio de poder servi-la. O senhor é muito gentil, mas eu bem sabia que seria assim. Ai de mim, senhor. Tenho muita experiência de vida e raras vezes me engano. Mesmo assim, os homens com frequência mostram-se tão vis e tão preconceituosos ao julgar que decidi tomar uma medida que, segundo imagino, pode mostrar-se ao mesmo tempo desesperada e ruinosa. Comigo a senhora não tem nada a temer, respondeu Dyson.
Fui educado na fé do cavalheirismo e sempre me esforcei por honrar as nobres tradições da minha raça. Confie em mim, portanto, e conte com o meu sigilo, e, se me for possível, tenha a certeza de que me disponho a oferecer-lhe ajuda. Senhor, não pretendo desperdiçar o seu tempo, que sem dúvida é valioso, com tagarelices vazias. Saiba, portanto, que sou uma fugitiva, e aqui me encontro refugiada. Coloco-me por inteira em seu poder. Basta que o senhor descreva as minhas feições para que eu caia nas garras do inimigo implacável. Por um instante fugaz, o Sr. Dyson perguntou-se como poderia ser, mas não fez mais do que renovar a promessa de silêncio, repetindo que seria o próprio espírito encarnado da ocultação obscura. Muito bem, disse a mulher. O fervor oriental do seu estilo é delicioso. Em primeiro lugar, preciso desiludi-lo quanto à ideia de que eu seja uma viúva. E essas vestes trágicas foram-me impostas pela estranheza das circunstâncias. Em suma, julguei conveniente adotar um disfarce. Se bem entendo, o senhor tem um amigo aqui na casa. É o Sr. Russell, não é? Ele parece ser um homem tímido e discreto. Perdoe-me, madame, respondeu Dyson. Russell não é tímido, mas apenas um realista. E a senhora talvez esteja ciente de que nem mesmo um monge cartusiano é capaz de emular a reclusão monástica com a qual um romancista dessa estirpe gosta de cercar-se. Foi a maneira que encontrou para observar a natureza humana. Muito bem, respondeu a mulher. Essas coisas todas, no entanto, não se relacionam com o nosso assunto. Preciso contar-lhe a minha história. Com essas palavras, a moça começou a narrar a novela do pó branco. Meu nome é Leicester. Meu pai, Major General Wynne Leicester, um distinto oficial de artilharia, faleceu há 5 anos devido a uma complicada doença hepática adquirida no clima mortal da Índia. Um ano depois, meu único irmão, Francis, voltou para casa após uma carreira excepcionalmente brilhante na universidade e se estabeleceu com a resolução de um eremita para dominar o que tem sido bem chamado de a grande lenda da lei. Ele era um homem que parecia viver em total indiferença a tudo o que se chama prazer, e embora fosse mais bonito que a maioria dos homens e pudesse falar tão alegre e espirituosamente quanto se fosse um mero vagabundo, ele evitava a sociedade e se trancava em um grande quarto no topo da casa para se tornar advogado. 10 horas por dia de leitura árdua foi, a princípio, sua porção designada. Desde a primeira luz no leste até o final da tarde, ele permanecia fechado com seus livros, fazendo uma rápida pausa de meia hora para almoçar comigo, como se lamentasse desperdiçar, e saindo para uma breve caminhada quando começava a anoitecer. Achei que tal aplicação implacável devia ser prejudicial e tentei persuadi-lo a deixar de lado os textos áridos, mas seu ardor parecia crescer em vez de diminuir, e sua carga diária de horas aumentava. Falei seriamente com ele, sugerindo alguma ocasião de relaxamento, mesmo que fosse apenas uma tarde ociosa com um romance inofensivo. Mas ele riu e disse que lia sobre os direitos feudais quando sentia necessidade de diversão, e zombava das ideias de teatros ou de um mês de ar fresco. Confessei que ele parecia bem e parecia não sofrer com seus esforços, mas eu sabia que tal esforço antinatural se vingaria, e não me enganei. Um olhar de ansiedade começou a surgir em seus olhos. Ele parecia abatido e finalmente admitiu que não estava mais com saúde perfeita. Estava perturbado, com uma sensação de tontura, e acordava de vez em quando de noites de sonhos terríveis, aterrorizado e suando frio. Estou cuidando de mim, disse ele. Então você não precisa se preocupar. Passei toda a tarde de ontem em ociosidade, recostado naquela confortável cadeira que você me deu, rabiscando bobagens numa folha de papel.
Não vou me esforçar demais. Estarei bem em uma semana ou duas, pode estar certa. No entanto, apesar dessas garantias, eu podia ver que ele não melhorava, mas piorava. Ele entrava na sala de estar com um rosto todo miseravelmente enrugado e desanimado, e tentava parecer alegre quando meus olhos recaíam sobre ele, e achei tais sintomas de mau presságio, e às vezes assustadores, na irritação nervosa de seus movimentos e em olhares que eu não conseguia decifrar. Muito contra a vontade dele, insisti para que procurasse aconselhamento médico, e com toda a graça ele chamou seu velho médico. O Dr. Haberdin me animou após examinar seu paciente. Não há realmente nada de errado, ele me disse. Sem dúvida, ele estuda demais e come apressadamente, e depois volta aos livros com muita pressa, e a consequência natural é algum problema digestivo e um pequeno distúrbio no sistema nervoso. Mas eu realmente acredito, senhorita Leicester, que conseguiremos resolver tudo isso. Prescrevi-lhe um medicamento que deve fazer grandes coisas. Portanto, você não tem motivo nenhum para preocupar-se. Meu irmão insistiu em mandar fazer a receita em uma farmácia do bairro. Era uma loja antiga, desprovida da afetação estudada e do brilho calculado que tornam tão chamativos os balcões e prateleiras das farmácias modernas. Mas Francis gostava do velho farmacêutico e acreditava na pureza escrupulosa de seus remédios. O medicamento foi entregue no devido tempo, e eu vi que o meu irmão o tomava regularmente após o almoço e o jantar. Era um pó branco de aparência inofensiva, do qual uma pequena quantidade era dissolvida em um copo d'água fria. Eu mexia e ele parecia desaparecer, deixando a água clara e incolor. A princípio, Francis parecia se beneficiar muito. O cansaço desapareceu de seu rosto e ele ficou mais alegre do que jamais estivera desde a época em que saiu da escola. Falava animadamente sobre se reformar e me assegurou que havia desperdiçado seu tempo. Dediquei horas demais ao direito, disse ele rindo. Acho que você me salvou a tempo. Vamos, serei Lord Chancellor em breve, mas não devo esquecer a vida. Você e eu faremos uma viagem juntos em breve. Iremos a Paris e nos divertiremos e ficaremos longe da Biblioteca Nacional. Confessei-me encantada com a perspectiva. Quando iremos? Perguntei. Posso partir depois de amanhã, se você quiser. Talvez isso seja um pouco cedo. Afinal, eu não conheço Londres ainda e suponho que um homem deva dar as alegrias de sua própria terra a primeira escolha. Mas partiremos juntos em 1 ou 2 semanas. Então, tente aprimorar o seu francês. Eu só conheço francês jurídico e temo que isso não sirva. Estávamos terminando o jantar e ele engoliu seu remédio como se fosse um vinho raro escolhido de uma das melhores adegas. Tem algum gosto particular? Perguntei. Não, eu não distinguiria se estivesse bebendo água. E ele se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro na sala, como se estivesse indeciso sobre o que deveria fazer em seguida. Vamos tomar um café na sala de estar? Perguntei. Ou você gostaria de fumar? Não, acho que eu vou dar uma volta. Parece que está fazendo uma noite agradável. Olhe para o crepúsculo, veja, é como se uma grande cidade estivesse ardendo em chamas, e lá embaixo, entre as casas escuras, está chovendo sangue rapidamente. Sim, eu vou sair. Posso voltar em breve, mas levarei minha chave. Então, boa noite, querida, se eu não te vir novamente hoje. A porta bateu atrás dele e eu o vi caminhar levemente pela rua, balançando sua bengala de malaca, e senti-me grato ao Dr. Haberdin por tal melhora. Acredito que meu irmão voltou para casa muito tarde naquela noite, mas estava de bom humor na manhã seguinte. Eu continuei andando, sem pensar para onde estava indo, ele disse, aproveitando a frescura do ar e animado pelas multidões enquanto chegava a áreas mais frequentadas. E então encontrei um velho amigo de faculdade, Orford,
no meio da calçada e então, bem, nós nos divertimos. Senti o que é ser jovem e homem. Sinto sangue nas minhas veias como os outros homens têm. Combinei um encontro com Orford para esta noite. Haverá uma pequena reunião nossa no restaurante. Sim, vou me divertir por 1 ou 2 semanas, ouvir os sinos à meia-noite e depois iremos para a nossa pequena viagem juntos. Tal foi a transmutação do caráter de meu irmão, que em poucos dias ele se tornou um amante do prazer, um despreocupado e alegre ocioso das calçadas do oeste, um caçador de restaurantes acolhedores e um fino crítico de danças fantásticas. Ele engordava diante dos meus olhos e não falava mais de Paris, pois claramente havia encontrado seu paraíso em Londres. Fiquei feliz e ainda assim me perguntava um pouco, pois havia, eu pensava, algo em sua alegria que indefinidamente me desagradava, embora eu não pudesse ter definido o meu sentimento. Mas aos poucos houve uma mudança. Ele ainda voltava nas frias horas da manhã, mas não ouvi mais falar sobre seus prazeres. E uma manhã, enquanto tomávamos café da manhã juntos, olhei de repente em seus olhos e vi um estranho diante de mim. "Oh, Francis!" eu gritei. "Oh, Francis, Francis, o que você fez?" E soluços cortantes interromperam as palavras. Saí chorando do quarto, pois embora eu não soubesse de nada, ainda assim eu sabia de tudo, e por algum estranho jogo de pensamento me lembrei da noite em que ele saiu pela primeira vez, e a imagem do céu ao pôr do sol brilhou diante de mim. As nuvens como uma cidade em chamas e a chuva de sangue. Ainda assim lutei contra tais pensamentos, resolvendo que talvez, afinal, nenhum grande mal havia sido feito. E naquela noite, no jantar, resolvi pressioná-lo a marcar um dia para nossas férias em Paris. Havíamos conversado tranquilamente o suficiente, e meu irmão acabava de tomar seu remédio, o qual continuava tomando o tempo todo. Estava prestes a iniciar meu assunto quando as palavras que se formavam em minha mente desapareceram e me perguntei por um segundo qual gelo e peso intolerável oprimiam meu coração e me sufocavam como com o horror inexprimível da tampa do caixão pregada sobre vivos. Jantamos sem velas. O quarto havia lentamente passado do crepúsculo à penumbra, e as paredes e cantos eram indistintos na sombra. Mas de onde eu estava sentada, eu olhei para a rua. E enquanto pensava no que diria a Francis, o céu começou a se tingir e brilhar, como havia feito em uma noite bem lembrada, e na lacuna entre 2 massas escuras, que eram casas, surgiu uma terrível exibição de chamas, redemoinhos lúgubres de nuvens retorcidas e profundezas absolutas de massa cinzenta queimando, como a fumaça soprada de uma cidade em chamas, e uma glória maligna ardendo bem acima, atravessada por línguas de fogo ainda mais ardente, e abaixo como se houvesse uma profunda poça de sangue. Olhei para baixo, onde meu irmão estava sentado de frente para mim, e as palavras se formaram em meus lábios quando vi sua mão repousando sobre a mesa. Entre o polegar e o indicador da mão fechada havia uma marca, uma pequena mancha do tamanho de uma moeda de 6 pence, e um pouco da cor de uma contusão feia. Ainda assim, por algum sentido que não posso definir, soube que o que vi não era um hematoma. Se a carne humana pudesse queimar com chama, e se a chama pudesse ser negra como piche, tal era a que estava diante de mim. Sem pensar ou moldar palavras, um horror cinzento se formou dentro de mim àquela visão. E em uma célula interna sabia que aquilo era uma marca. Por um momento a mancha tingiu o céu, escurecendo como meia-noite, e quando a luz voltou para mim, eu estava sozinho na sala silenciosa, e logo depois ouvi meu irmão sair. Tarde como era, pus meu chapéu e fui até o Dr. Haberton, e em seu grande consultório, mal iluminado por uma vela, que o doutor trouxe consigo, com lábios trêmulos e uma voz que ameaçava falhar,
apesar da minha determinação, contei-lhe tudo, desde o dia em que meu irmão começou a tomar o remédio até a coisa terrível que eu havia visto mal meia hora antes. Quando terminei, o doutor me olhou por um minuto com uma expressão de grande pena em seu rosto. Minha querida senhorita Leicester, ele disse, você evidentemente tem estado ansiosa com seu irmão. Você tem se preocupado com ele, tenho certeza. Vamos, não é verdade? Certamente tenho andado ansiosa, eu disse. Nas últimas 1 ou 2 semanas não me senti nada tranquila. Exatamente. Você sabe, é claro, que coisa estranha é o cérebro, não é? Eu entendo o que quer dizer, mas não fui enganada. Vi o que lhe contei com meus próprios olhos. Sim, é claro. Mas seus olhos estavam fixos justamente naquele pôr do sol curioso que tivemos hoje à noite. Essa é a única explicação. Você o verá na luz apropriada amanhã, tenho certeza. Mas lembre-se, estou sempre pronto para oferecer qualquer ajuda que esteja ao meu alcance. Não hesite em vir até mim, ou mandar-me chamar se estiver em alguma dificuldade. Fui embora pouco confortada, toda confusão e terror e tristeza, sem saber para onde me virar. Quando meu irmão e eu nos encontramos no dia seguinte, olhei rapidamente para ele e notei com um aperto no coração que a mão direita, a mão na qual eu claramente havia visto a mancha como de um fogo negro, estava enrolada com um lenço. O que há de errado com sua mão, Francis? Eu disse com uma voz firme. Nada de importante. Cortei um dedo ontem à noite, sangrou bastante desajeitadamente. Então, enfaixei meio às pressas, da melhor forma que pude. Eu posso enfaixar direito para você, se você quiser. Não, obrigado, querida. Assim está bem. Suponho que tomemos café da manhã. Estou bastante faminto. Sentamos e eu o observei. Ele mal comia ou bebia, mas jogava sua carne para o cachorro quando pensava que meus olhos estavam desviados. Havia um olhar em seus olhos que eu nunca havia visto antes, e o pensamento me passou pela mente de que era um olhar que mal parecia humano. Estava firmemente convencida de que, por mais horrível e inacreditável que fosse a coisa que eu havia visto na noite anterior, não era uma ilusão, nenhum encanto de um sentido confuso, e no decorrer da noite fui novamente até a casa do doutor. Ele balançou a cabeça com um ar perplexo e incrédulo, e pareceu refletir por alguns minutos. E você diz que ele ainda continua com o remédio? Mas por quê? Pelo que entendo, todos os sintomas de que ele se queixava já desapareceram há muito tempo. Por que ele continuaria a tomar essa substância quando já está completamente bem? E a propósito, onde ele a mandou fazer? Na Seixas? Eu nunca mando nada lá. O velho está ficando descuidado. Suponha que venha comigo até a farmácia. Gostaria de ter uma conversa com ele. Caminhamos juntos até a loja. O velho Stacy conhecia bem o Dr. Aberdeen e estava bem disposto a fornecer qualquer informação. Você tem enviado isso para o Sr. Leicester por algumas semanas, creio, com a minha receita, disse o doutor, entregando ao velho um pedaço de papel rabiscado a lápis. O farmacêutico colocou seus grandes óculos com uma incerteza trêmula e ergueu o papel com uma mão a tremer. Sim, ele disse. Resta-me muito pouco. É uma droga bastante incomum e a tenho em estoque já há algum tempo. Devo conseguir mais se o Sr. Leicester continuar precisando dela. Por favor, deixe-me dar uma olhada na substância, disse Aberdeen, e o farmacêutico lhe deu um frasco de vidro. Ele tirou a rolha, cheirou o conteúdo e olhou estranhamente para o velho homem. Onde conseguiu isto? Disse ele. E o que é? Para começar, Sr. Sayers, isto não é o que prescrevi.
Sim, sim, vejo que o rótulo está correto, mas lhe digo que isto não é o medicamento. Eu tenho há muito tempo, disse o velho homem em um terror débil. consegui na Babbage's da maneira usual. Não é prescrito com frequência. E eu o tenho na prateleira há alguns anos. Veja, resta muito pouco. É melhor me entregar isso. Disse Haberdin. Temo que algo errado tenha acontecido. Saímos da loja em silêncio, o doutor carregando o frasco cuidadosamente embrulhado em papel debaixo do braço. Dr. Haberdin, eu disse quando havíamos já andado um pouco. Sim. Ele disse, olhando para mim com bastante melancolia. Gostaria que me dissesse o que meu irmão tem tomado 2 vezes ao dia no último mês ou algo assim. Francamente, senhorita Leicester, eu não sei. Falaremos sobre isso quando chegarmos à minha casa. Caminhamos rapidamente, sem dizer outra palavra, até chegarmos à casa do Dr. Haberdin. Ele me pediu que me sentasse e começou a andar de um lado para o outro na sala, seu rosto se encobrindo, como pude perceber, com temores incomuns. Bem, ele disse por fim. Tudo isso é muito estranho. É natural que você se sinta alarmada e devo confessar que minha mente está longe de estar tranquila. Vamos deixar de lado, por favor, o que você me disse ontem à noite e esta manhã. Mas o fato permanece que, nas últimas semanas, o Sr. Leicester tem impregnado seu sistema com uma droga que me é completamente desconhecida. Digo-lhe, não é o que eu prescrevi. E o que realmente é essa substância no frasco ainda deve ser descoberto. Ele desfez o embrulho e inclinou cautelosamente alguns grãos do pó branco sobre um pedaço de papel e olhou curiosamente para ele. Sim, ele disse. É como o sulfato de quinina, como você disse, é em flocos, uma cheire. Ele segurou o frasco para mim e eu me inclinei sobre ele. Era um cheiro estranho, enjoativo, vaporoso e avassalador, como algum anestésico forte. Vou mandar analisar, disse Haberdin. Tenho um amigo que dedicou toda a sua vida à química como ciência, então teremos alguma base. Não fale mais sobre aquele outro assunto. Não posso ouvir sobre isso. E siga meu conselho, não pense mais nisso. Naquela noite, meu irmão não saiu como de costume após o jantar. Tive minha diversão. Ele disse com uma risada estranha. Eu preciso voltar aos meus velhos hábitos. Um pouco de direito será um relaxamento, depois de uma dose tão forte de prazer. E sorriu para si mesmo, e logo depois subiu para seu quarto. Sua mão ainda estava enfaixada. O Dr. Haberdin apareceu alguns dias depois. Não tenho nenhuma novidade especial para lhe dar, ele disse. Chambers está fora da cidade, então não sei mais sobre essa substância do que você, mas gostaria de ver o Sr. Leicester se ele estiver. Ele está em seu quarto, eu disse. Vou avisá-lo que o senhor está aqui. Não. Vou subir até ele. Teremos uma pequena conversa tranquila juntos. Eu diria que fizemos muita confusão por muito pouco. Afinal, seja lá o que for esse pó, parece ter feito bem a ele. O doutor subiu e, parado no corredor, ouvi seu toque e o abrir e fechar da porta. E então esperei na casa silenciosa por 1 hora. E o silêncio tornou-se cada vez mais intenso à medida que os ponteiros do relógio avançavam. Então soou lá de cima o barulho de uma porta se fechando bruscamente, e o doutor descia as escadas. Seus passos cruzaram o corredor e ouvi uma pausa na porta. Respirei fundo, com dificuldade, e vi meu rosto pálido num pequeno espelho, e ele entrou e ficou à porta. Havia um horror indescritível brilhando em seus olhos. Ele se firmou segurando o encosto de uma cadeira com uma mão. Seu lábio inferior tremia como o de um cavalo. E ele engoliu em seco e balbuciou sons ininteligíveis antes de falar.
Eu vi aquele homem. Ele começou em um sussurro seco. Estive sentado na presença dele pela última hora. Meu Deus! E eu estou vivo e com meus sentidos. Eu que lidei com a morte toda a minha vida. E mexi com as ruínas que derretem do tabernáculo terreno. Mas não isso. Oh, não isso. E ele cobriu o rosto com as mãos, como se quisesse afastar a visão de algo diante dele. Não me mande aqui novamente, senhorita Leicester. Ele disse com mais compostura. Não posso fazer nada nesta casa. Adeus. Enquanto o observava descer trôpego os degraus e ir pela calçada em direção à sua casa, pareceu-me que ele havia envelhecido 10 anos desde amanhã. Meu irmão permaneceu em seu quarto. Ele me chamava com uma voz que mal reconhecia, dizendo que estava muito ocupado e gostaria que suas refeições fossem levadas até sua porta e deixadas lá. E eu dei essa ordem aos criados. A partir daquele dia, parecia que a concepção arbitrária que chamamos de tempo havia sido aniquilada para mim. Eu vivia em um estado de horror sempre presente, passando mecanicamente pela rotina da casa e apenas trocando algumas palavras necessárias com os criados. De vez em quando eu saía e andava pelas ruas por 1 ou 2 horas e depois voltava para casa novamente. Mas, estivesse eu fora ou dentro, meu espírito hesitava diante da porta fechada do quarto superior e, estremecendo, esperava que ela se abrisse. Já disse que mal contei o tempo, mas suponho que deve ter sido cerca de 15 dias após a visita do Dr. Haberden, que voltei para a casa do meu passeio um pouco revigorada e aliviada. O ar estava doce e agradável, e a forma nebulosa das folhas verdes, flutuando como nuvens na praça, e o cheiro das flores haviam encantado os meus sentidos, e eu me sentia mais feliz e andava com mais vigor. Ao me demorar um momento à beira da calçada, esperando um carro passar antes de atravessar para casa, aconteceu de eu olhar para as janelas e, instantaneamente, ouvi o turbilhão e redemoinho de águas profundas e frias em meus ouvidos. Meu coração saltou e depois afundou como num abismo profundo, e fiquei pasma com um pavor e terror sem forma ou sem figura. Estendi a mão cegamente através dos véus de espessa escuridão do vale negro e sombrio e me segurei para não cair enquanto as pedras sob meus pés balançavam, oscilavam e se inclinavam, e a sensação de solidez parecia desaparecer sobre mim. Eu havia olhado para a janela do escritório do meu irmão e naquele momento a persiana fora puxada de lado e algo que tinha vida se lançou ao mundo. Não posso dizer que vi um rosto ou qualquer semelhança humana. Uma coisa viva, 2 olhos de chamas ardentes me encararam e eles estavam no meio de algo tão informe quanto meu medo. O símbolo e a presença de todo o mal e toda a corrupção hedionda. Fiquei parada, tremendo e estremecendo como sob o efeito da malária. Doente de medos e repulsas indizíveis, e por 5 minutos não consegui reunir força ou mover meus membros. Quando consegui, corri escada acima até o quarto de meu irmão e bati. Francis, eu gritei, pelo amor de Deus, responda-me, o que é essa coisa horrível no seu quarto? Expulse-a, Francis, expulse-a daí. Ouvi um barulho de passos arrastando-se lenta e desajeitadamente, e um som sufocado, gorgolejante, como se alguém estivesse lutando para encontrar palavras, e então o ruído de uma voz quebrada e abafada, e palavras que mal consigo entender. Não há nada aqui, disse a voz. Por favor, não me perturbe. Não estou muito bem hoje. Afastei-me horrorizada.
e ainda assim impotente. Não podia fazer nada e me perguntei por que Francis havia mentido para mim, pois eu tinha visto a aparição além do vidro, claramente demais para ser enganada, embora fosse apenas por um momento. E fiquei sentada, consciente de que houvera algo mais. Algo que eu tinha visto no primeiro lampejo de terror, antes que aqueles olhos ardentes tivessem me fitado. De repente eu me lembrei. Enquanto eu levantava meu rosto, a persiana estava sendo puxada para trás e eu tive um instante de visão da coisa que a estava movendo. E em minha recordação, eu sabia que uma imagem hedionda estava gravada para sempre em meu cérebro. Não era uma mão, não havia dedos que seguravam a persiana, mas um toco preto a empurrou para o lado, o contorno apodrecido e o movimento desajeitado, como a pata de uma besta, tinham se gravado em meus sentidos antes que as ondas escuras do terror tivessem me dominado, enquanto eu descia rapidamente ao abismo. Minha mente estava horrorizada com o pensamento disso e da presença terrível que habitava com meu irmão em seu quarto. Fui até a porta dele e clamei por ele novamente, mas nenhuma resposta veio. Naquela noite, um dos criados veio até mim e me disse em um sussurro que por 3 dias a comida tinha sido regularmente colocada na porta e deixada intocada. A criada havia batido, mas não recebeu resposta. Ela tinha ouvido o barulho de passos arrastando que eu também havia notado. Dia após dia passava. E ainda assim, as refeições do meu irmão eram levadas até sua porta e deixadas lá, intocadas. E embora eu batesse e chamasse de novo e de novo, não conseguia obter resposta. Os criados começaram a falar comigo. Parecia que eles estavam tão alarmados quanto eu. A cozinheira disse que quando meu irmão primeiro se trancou em seu quarto, ela costumava ouvi-lo sair à noite e andar pela casa. E uma vez, ela disse, a porta do salão tinha sido aberta e fechada novamente, mas por várias noites ela não ouviu mais nenhum som. O clímax veio finalmente. Foi ao entardecer e eu estava sentada no quarto sombrio e lúgubre que escurecia quando um terrível grito estridente soou abruptamente fora do silêncio e eu ouvi um apressado tropel de pés correndo escada abaixo. Eu esperei e a criada cambaleou para dentro do quarto e me encarou, pálida e trêmula. "Oh, senhora Ellen!" ela sussurrou. "Oh, pelo amor de Deus, senhorita Ellen, o que aconteceu? Olhe para minha mão, senhorita, olhe para essa mão." Eu a levei até a janela e vi que havia uma mancha úmida e preta sobre a mão dela. "Eu não entendo", eu disse. "Você pode me explicar?" "Eu estava arrumando seu quarto ainda agora há pouco", ela começou. "Eu estava ajeitando a roupa de cama e de repente caiu alguma coisa sobre minha mão, molhada, e eu olhei para cima e o teto estava preto e pingando sobre mim." Eu a olhei fixamente e mordi meu lábio. "Venha comigo", eu disse. "Traga sua vela com você." O quarto em que eu dormia ficava abaixo do quarto de meu irmão, e quando entrei, eu me sentia trêmula. Eu olhei para o teto e vi uma mancha, toda preta e úmida, e um orvalho de gotas negras caía, e uma poça de um horrível líquido encharcando os lençóis brancos. Eu corri escada acima e bati alto. "Oh, Francis, meu querido irmão!" eu gritei. "O que aconteceu com você?" E eu escutei. Houve um som de sufocamento e um barulho, como água borbulhando e regurgitando, mas nada mais. E eu chamei mais alto, mas nenhuma resposta veio.
Apesar do que o Dr. Aberdeen tinha dito, eu fui até ele. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu lhe contei tudo o que tinha acontecido e ele me ouviu com uma expressão dura e severa. Pelo bem de seu pai, Ele disse por fim. eu irei com você, embora eu nada possa fazer. Saímos juntos. As ruas estavam escuras e silenciosas e pesadas com o calor e a estiagem de muitas semanas. Eu vi o rosto do doutor muito branco sob os lampiões a gás e, quando chegamos à casa, a mão dele tremia. Não hesitamos, mas subimos diretamente. Eu segurava a lamparina e ele chamou em voz alta e determinada. Senhor Leicester, você me ouve? Eu insisto em vê-lo. Responda-me imediatamente. Não houve resposta, mas nós dois ouvimos aquele som de sufocamento que mencionei antes. Senhor Leicester, estou esperando por você. Abra a porta neste instante, ou eu a arrombarei. E ele chamou uma terceira vez, em uma voz que ressoou e ecoou pelas paredes. Senhor Leicester, pela última vez eu ordeno que abra a porta. Ele disse após uma pausa de pesado silêncio. Estamos perdendo tempo aqui. Você seria tão gentil a ponto de me trazer um atiçador ou algo do tipo? Corri até um pequeno quarto nos fundos, onde eram guardados objetos variados, e encontrei uma ferramenta pesada, parecida com um enxó, que achei que poderia servir ao propósito do doutor. Muito bem. Ele disse. Isso servirá, eu acho. Dou-lhe um aviso, Sr. Leicester. Ele gritou alto pela fechadura. Que estou prestes a arrombar seu quarto. Então eu ouvi o rangido da enxó e a madeira se partiu e rachou sobre ela. Com um estrondo alto, a porta de repente se abriu e por um momento recuamos horrorizados com um grito assustador. Não uma voz humana, mas como o rugido de um monstro que rompeu inarticulado e nos atacou, saindo da escuridão. Segure a lamparina, disse o doutor, e entramos e olhamos rapidamente ao redor do quarto. Aí está, disse o Dr. Aberdeen, respirando rapidamente. Olhe, ali no canto. Eu olhei e uma pontada de horror tomou conta de meu coração como um ferro quente. Ali no chão havia uma massa escura e pútrida, fervilhando com corrupção e podridão hedionda, nem líquida nem sólida, mas derretendo e mudando diante de nossos olhos e borbulhando com bolhas oleosas como piche fervente. E do meio disso brilhavam 2 pontos ardentes como olhos, e eu vi um contorcer e agitar de membros. E algo se moveu e ergueu o que poderia ter sido um braço. O doutor deu um passo à frente, ergueu a barra de ferro e golpeou os pontos ardentes. Ele cravou a arma e golpeou de novo, com uma fúria de repulsa. 1 ou 2 semanas depois, quando eu tinha me recuperado até certo ponto do terrível choque, o Dr. Aberdeen veio me ver. Vendi minha clínica. Ele começou. E amanhã estou embarcando em uma longa viagem. Não sei se algum dia retornarei à Inglaterra. Provavelmente comprarei um pequeno pedaço de terra na Califórnia e me estabelecerei lá pelo resto de minha vida. Trouxe este pacote para você, que pode abrir e ler quando se sentir apta a fazê-lo. Ele contém o relatório do Dr. Chambers sobre o que eu lhe enviei. Adeus, senhorita Leicester. Adeus. Quando ele se foi, abri o envelope. Não pude esperar e imediatamente comecei a ler os papéis que tinha dentro. Aqui está o manuscrito e, se me permitir, lerei para você a surpreendente história que ele contém.
Meu caro Robert, A carta começou. tenho demorado inexcusavelmente em responder às suas perguntas sobre a substância branca que você me enviou. Para dizer a verdade, hesitei por algum tempo quanto ao rumo que deveria tomar, pois há um padrão de ortodoxia e intolerância na ciência física, bem como na teologia. E eu sabia que se dissesse a verdade, ofenderia preconceitos arraigados que eu mesmo no passado valorizava. Contudo, decidi ser franco com você e, primeiro, preciso fazer uma breve explicação pessoal. Você me conhece, Robert, há muitos anos como um homem científico. Você e eu frequentemente falamos sobre nossa profissão juntos e discutimos o abismo desesperador que se abre diante dos pés daqueles que pensam alcançar a verdade por quaisquer meios, exceto pelo caminho seguro do experimento e da observação no campo das coisas materiais. Lembro-me do desprezo com que você me falou sobre homens de ciência que se aventuraram um pouco no invisível e timidamente insinuaram que talvez os sentidos não sejam, afinal, os limites eternos e impenetráveis de todo conhecimento. As muralhas eternas, além das quais nenhum ser humano jamais passou. Nós rimos juntos com alegria e penso que justamente das loucuras ocultas da época, disfarçadas sob vários nomes, mesmerismos, espiritualismos, materializações, teosofias, toda a ralé de impostura, com sua maquinária de truques baratos e fraca prestidigitação. O verdadeiro salão dos fundos das ruas decadentes de Londres. Ainda assim, apesar do que disse, devo confessar a você que não sou materialista, tomando a palavra em seu significado usual. Já faz muitos anos desde que me convenci. Eu, um cético, lembre-se de que a velha teoria inflexível é total e inteiramente falsa. Talvez essa confissão não o fira tão agudamente quanto teria feito há 20 anos. Pois penso que você não pode ter deixado de notar que há algum tempo hipóteses têm sido avançadas por homens da pura ciência que não são nada menos que transcendentais, e suspeito que a maioria dos químicos e biólogos modernos de renome não hesitaria em subscrever ao ditado do velho mestre escolar, Omnia esseunt in mysterium, que significa, creio eu, que todo o ramo do conhecimento humano, se rastreado até sua fonte e princípios finais, desaparece no mistério. Não preciso incomodá-lo agora com um relato detalhado dos passos penosos que me levaram às minhas conclusões. Alguns simples experimentos sugeriram uma dúvida quanto ao meu então ponto de vista, e uma cadeia de pensamento que surgiu de circunstâncias comparativamente triviais me trouxe bem longe. Minha antiga concepção do universo foi varrida, e agora me encontro em um mundo que me parece tão estranho e terrível como as ondas intermináveis do oceano, vistas pela primeira vez brilhando a partir de um pico em Darien. Agora sei que as paredes dos sentidos, que pareciam impenetráveis, que pareciam erguer-se acima dos céus e serem fundadas abaixo das profundezas e que nos encerravam para sempre, não são tais barreiras intransponíveis e eternas como imaginávamos, mas apenas véus finíssimos e aéreos que se desfazem diante do buscador e se dissolvem como a névoa da manhã sobre os riachos. Sei que você nunca adotou a posição materialista extrema. Você não andou por aí tentando provar uma negação universal, pois seu senso lógico o impediu de tal absurdo. Mas tenho certeza de que você verá que tudo o que estou dizendo é estranho e repugnante aos seus hábitos de pensamento. No entanto, Robert, o que lhe digo é a verdade. Não, para adotar nossa linguagem comum, a única e científica verdade.
verificada pela experiência. E o universo é realmente mais esplêndido e mais terrível do que costumávamos sonhar. O universo inteiro, meu amigo, é um tremendo sacramento, uma força e energia mística, inefável, velada por uma forma exterior de matéria. E o homem, e o sol, e as outras estrelas, e a flor da relva, e o cristal no tubo de ensaio, são cada um e todos tão espirituais quanto materiais, e sujeitos a um funcionamento interior. Você talvez se pergunte, Robert, para onde tudo isso leva, mas penso que um pouco de reflexão tornará tudo claro. Você entenderá que a partir de tal ponto de vista, toda a visão das coisas é alterada. E o que considerávamos incrível e absurdo pode ser suficientemente possível. Em resumo, devemos olhar para a lenda e a crença com outros olhos e estar preparados para aceitar histórias que haviam se tornado meras fábulas. De fato, isto não é uma exigência assim tão grande. Afinal, a ciência moderna admitirá tanto de maneira hipócrita. Você não deve, é verdade, acreditar em feitiçaria, mas pode aceitar o hipnotismo, não é? Fantasmas estão fora de moda, mas há muito a ser dito em favor da teoria da telepatia. Dê à superstição um nome grego e acreditar nela deve quase se tornar um provérbio. Tanto basta para a minha explicação pessoal. Você me enviou, Robert, um frasco, lacrado e selado, contendo uma pequena quantidade de pó branco em flocos, obtido de um farmacêutico que o vinha dispensando a um de seus pacientes. Não me surpreende ouvir que este pó se recusou a produzir quaisquer resultados em sua análise. É uma substância que era conhecida por alguns há muitos séculos, mas que eu nunca esperava que me fosse submetida, provindo da loja de um boticário moderno. Não há motivo para duvidar da veracidade do relato do homem. Ele, sem dúvida, obteve, como diz, o sal um tanto incomum que você prescreveu do atacado do farmacêutico. E ele provavelmente permaneceu na prateleira por 20 anos, talvez mais. Aqui o que chamamos de acaso e coincidência começam a operar. Durante todos esses anos, o sal no frasco foi exposto a certas variações recorrentes de temperatura. Variações provavelmente oscilando de 40 a 80 graus. E como acontece, tais mudanças, recorrendo ano após ano em intervalos regulares e com graus variados de intensidade e duração, constituíram um processo. E um processo tão complicado e tão delicado que eu questiono se um aparelho científico moderno, dirigido com a máxima precisão, poderia produzir o mesmo resultado. O pó branco que você me enviou é algo muito diferente da droga que você prescreveu. É o pó do qual o vinho do Sabá, o Vinum Sabati, foi preparado. Sem dúvida, você leu sobre o Sabá das Bruxas e riu das histórias que aterrorizavam nossos ancestrais, gatos pretos, vassouras e os malefícios pronunciados contra a vaca de alguma velha. Desde que soube a verdade, muitas vezes refleti que é, no todo, uma coisa feliz que tal burlesco como este seja acreditado, pois serve para ocultar muito do que seria melhor não ser conhecido geralmente. Contudo, se quiser ler o apêndice à monografia de Payne Knight, você descobrirá que o verdadeiro Sabá era algo muito diferente. Embora o escritor tenha muito cuidadosamente se abstido de imprimir tudo o que sabia. Os segredos do verdadeiro Sabá eram os segredos de tempos remotos, sobrevivendo até a Idade Média. Segredos de uma ciência maléfica que existia muito antes do homem ariano entrar na Europa. Homens e mulheres, seduzidos de suas casas sob pretextos enganosos,
eram encontrados por seres bem qualificados para assumir, como de fato assumiam, o papel de demônios e levados por seus guias a algum lugar desolado e solitário, conhecido pelo iniciado por longa tradição e desconhecido de todos os outros. Talvez fosse uma caverna em alguma colina árida e açoitada pelo vento. Talvez algum recôndito mais profundo de uma grande floresta. E ali o sabá era realizado. Lá, na hora mais negra da noite, o vinum sabati era preparado, e este maldito mingau era derramado e oferecido aos neófitos, e eles participavam de um sacramento infernal. Sumentes calicem principiis inferorum, como bem expressa um autor antigo. E de repente, cada um que havia bebido se via acompanhado por um companheiro, uma partilha de fascínio e sedução sobrenaturais, chamando-o à parte para compartilhar de prazeres mais sublimes, mais penetrantes que o êxtase de qualquer sonho, para a consumação do matrimônio do sabá. É difícil escrever sobre coisas como estas, e principalmente porque aquela forma que seduzia com beleza não era uma alucinação, mas terrível como seja exprimir o próprio homem. Pelo poder daquele vinho do sabá, alguns poucos grãos de pó branco jogados num copo d'água, a casa da vida era despedaçada e a trindade humana dissolvida, e o verme que nunca morre, aquilo que jaz adormecido dentro de todos nós, tornava-se tangível e uma coisa externa, e vestia-se com uma veste de carne. E então, na hora da meia-noite, a queda primordial era repetida e reapresentada, e a coisa terrível velada no mito da árvore no jardim do Éden era novamente realizada. Assim eram as núpcias sabati. Prefiro não dizer mais nada. Você, Aberdeen, sabe tão bem quanto eu que as mais triviais leis da vida não devem ser quebradas impunemente. E para um ato tão terrível como este, no qual o lugar mais íntimo do templo foi aberto à força e profanado, seguiu-se uma terrível vingança. O que começou com corrupção, terminou também com corrupção. Abaixo segue o seguinte nos escritos do Dr. Aberdeen. O conjunto de tudo o que está acima é infelizmente estritamente e inteiramente verdadeiro. Seu irmão me confessou tudo naquela manhã, quando o vi em seu quarto. Minha atenção foi primeiro atraída pela mão enfaixada e eu o forcei a me mostrar. O que vi fez com que eu, um médico de muitos anos de experiência, ficasse enojado. E a história que fui forçado a ouvir foi infinitamente mais aterradora do que eu poderia ter acreditado possível. Isso me levou a duvidar da bondade eterna que pode permitir à natureza oferecer possibilidades tão hediondas. E se você não tivesse visto com seus próprios olhos o fim, eu teria lhe dito: não acredite em nada disso. Não tenho, penso eu, muitas semanas mais de vida. Mas você é jovem e pode esquecer tudo isso. Joseph Aberdeen, M.D. No decorrer de 2 ou 3 meses, ouvi dizer que o Dr. Aberdeen havia morrido no mar pouco depois do navio deixar a Inglaterra. A senhorita Leicester parou de falar e lançou um olhar patético em direção a Dyson, que não teve como esconder sintomas de incômodo. Ele balbuciou frases desconexas para expressar o profundo interesse despertado por aquela história extraordinária, e então disse, já um pouco mais composto: Perdoe-me, senhorita Leicester, mas se compreendi bem, a senhorita está passando por dificuldades. A senhorita pediu-me gentilmente que eu a ajudasse de uma forma ou de outra. Ah, exclamou a moça.
Eu havia me esquecido. Meus problemas atuais parecem coisa de pouca monta em relação àquilo que acabo de contar ao senhor. Mas, como o senhor foi bondoso comigo, disponho-me a prosseguir. O senhor talvez mal acredite, mas descobri que certas pessoas suspeitam, ou pelo menos fingem suspeitar, que fui a assassina de meu próprio irmão. Essas pessoas eram meus parentes, movidos por motivos sórdidos ao extremo. Cheguei a descobrir que me fora imposta a vergonha de ser vigiada. Sim, senhor, cada passo meu era seguido quando eu saía. E em casa eu também me encontrava sujeita a uma observação dissimulada, embora constante. Essa descoberta foi mais do que eu poderia tolerar, e assim tomei a decisão de arquitetar um plano e lograr as pessoas que me perseguiam. Tive a sorte de obter êxito. Assumi esse disfarce e por um tempo consegui manter-me numa situação confortável, sem despertar suspeitas. Nos últimos tempos, contudo, tive motivos para crer que o acossador encontra-se em meu encalço. A não ser que eu esteja muito enganada, ontem descobri o detetive que assumiu o odioso dever de observar meus movimentos. Mas o senhor parece ser um homem atento e observador. Diga-me, por acaso não viu ninguém de tocaia nesse entardecer? Parece-me improvável, respondeu Dyson. Mas talvez a senhorita queira me descrever a fisionomia do detetive em questão. Pois não. Trata-se de um rapazote moreno, de costeletas escuras. Ele usa um grande par de óculos na esperança de obter um disfarce mais eficaz. Porém, não consegue disfarçar os modos irrequietos, nem os olhares nervosos que lança para a esquerda e para a direita. Essa descrição foi a última gota d'água para o infeliz Dyson, que já espumava de impaciência para sair daquela casa e de bom grado teria proferido imprecações do século XVIII se o decoro não desaprovasse esse tipo de conduta. Lamento, senhorita Leicester, ele disse com uma polidez fria, mas não tenho nenhum auxílio a lhe oferecer. Ah, ela disse em tom contristado, eu devo ter ofendido o senhor de uma forma ou de outra. Diga-me, o que fiz para que eu possa me desculpar? Trata-se de um equívoco, respondeu Dyson, pegando o chapéu enquanto falava, com certa dificuldade. A senhorita não fez nada, mas, como eu disse, não tenho nenhuma ajuda a lhe oferecer. Talvez, ele acrescentou com uma nota de sarcasmo, o meu amigo Russell possa lhe ser útil. Obrigada, ela respondeu. Hei de consultá-lo. E assim a moça desatou a rir descontroladamente, o que para Dyson fez transbordar a taça do escândalo e da confusão. Ele saiu da casa logo a seguir e teve o raro prazer de fazer uma caminhada de 8 quilômetros por ruas que aos poucos iam do preto ao cinza, e do cinza a passagens reluzentes de glória que pronunciavam o brilho do sol. Aqui e acolá ultrapassou pândegos tardios, mas refletiu que ninguém poderia ter passado a noite de forma mais improfícua do que ele próprio. E, quando chegou em casa, estava decidido a reformar-se. Decidiu que haveria de renunciar a todos os métodos árabes e milesianos de passar o tempo para associar-se a Mudie's Select Library, e assim obter doses regulares de romance desenchabido e inócuo. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E, caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.